E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Rapaz, outro episódio do Stranger Things. Terceiro, né? Terceiro episódio. Você assistiu os outros dois? Comenta lá se gostou, até pra mim mesmo. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Instagram. Lembra que tá no Spotify também, tá beleza? No YouTube, né? No Instagram não, no Instagram você pode comentar, mas tem muita gente vendo no YouTube. A maioria das pessoas vê no YouTube e vendo na televisão, na sala, no quarto. Eu curti isso aí. Bora para mais um episódio de Stranger Things. Cara, esse episódio eu acho que vai ser polêmico. Dizem que polêmico é coisa boa, engaja, né? Tem engajamento. Será? Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. 3 de nenhum. Aqui a entrada. Agora. Pois é. A gente está pensando aqui em falar hoje sobre coisas estranhas ortopédicas. Vamos falar de ortopedia hoje. Ortopedia. Eu não falei que era polêmico? Eu disse que é polêmico. Por que polêmicos tem? Porque ortopedia é coisas estranhas ortopédicas. Não entendi. Ô, cidadão. Sério que tu não entendeu? Ui! A gente vai falar de ortopedia facial, ortopedia mecânica versus ortopedia funcional. Meu velho, se você não acha polêmico, você tá por fora, porque é polêmico. Primeiro que tem, ó, ortopedia funcional é uma especialidade aqui no Brasil. Eu tenho que enaltecer isso, no Brasil, porque politicamente fizeram isso. Foi uma questão política, de abertura de cursos. Juro. Tinha uma escassez de curso de ortodontia de especialização, e aí era difícil de abrir, né? Hoje não, hoje está fácil abrir o curso. Aí resolveram separar a ortopedia funcional, tá, da ortopedia geral. Não é doido? É doido, é doido. Política, velho. Impressionante. Sim, então, mas hoje a gente vai falar de ortopedia facial, ortopedia mecânica e ortopedia funcional. Eu vou dizer o que é que eu faço mais, esse canal é meu, tá? Stranger Things, coisas de tempo. Eu vou dar a minha opinião, beleza? Respeitando aí todos, mas eu tenho que dar a minha opinião. E aí eu vou justificar porque em certos pontos eu faço tal coisa e em certos pontos eu faço outra. É, tá bom? Então, aí vamos essa batalha das ortopedias. Ai, ai, vou começar com qual, hein? Vou começar com o Upside Down. É mordida cruzada. Não tá ao contrário, né? Não era para ser a maxila maior do que a mandíbula? A caixa, a tampa e a caixa. Mordida cruzada tá invertido. Aí, vamos começar do seguinte ponto. Por favor, vamos começar do seguinte. Eu estou falando de ortopedia. Então, eu fiz um diagnóstico. O paciente está em crescimento, não é isso? Se eu vou usar ortopedia, então, teoricamente é isso. O paciente está em crescimento, eu tenho condições de manipular o osso. Pronto, melhor falando. Eu tenho condições de manipular o osso, de, né, intervir o tamanho do osso. Pô, eu estou falando besteira, não, né? É. E aí tem que ter o diagnóstico. Mordida cruzada posterior. Mordida cruzada esquelética posterior. Fechou? Esquelética. Em ortopedia, pô. Pô. Ai, ai. Aí vamos à lógica. Aí, pessoal, vamos à lógica. Já antecipei aqui. Vamos à lógica. Tá bom? É isso que eu estou falando. Ortopedia, osso. Quero alterar o tamanho do osso, manipular o tamanho do osso. O que mais? E tem que ter idade para isso. Pronto. Ortopedia mecânica defende o quê? A disjunção maxilar, a abrir a sutura palatina, né, para aumentar o tamanho do osso e descruzar. Então, o diagnóstico deve ser o quê? Mordida cruzada esquelética e a culpada é a maxila. Está cruzado porque tem uma atresia maxilar. Tratamento mais lógico.
Eu acho. Abrir a sutura da maxila. Como é que se faz isso? O disjunção, né, fio? Vai usar um aparelho disjuntor, raiz, íris, o seu gosto. Você preferir, cada um defere um ponto aí, né? Mas o que você preferir, e beleza, faça a disjunção. Tenha certeza que abra a sutura. Ah, Stênio, mas tem efeito dentário. Concordo. Se o aparelho é encaixado, né, suportado na parte dentária, em dentes, é impossível não ter efeitos dentários. Você ter só a parte esquelética, né? É impossível. Se você está usando esse tipo de aparelho. Então, por isso que a gente faz sobrecorreção, né? Porque a gente sabe que o dente inclina, vai recidivar, por isso você faz sobrecorreção, vocês sabem disso. Mas funciona, 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 funciona. Trabalhos, vários trabalhos, enaltece isso, revisões sistemáticas, é, comprovam isso. Então, a revisão lógica e também o embasamento científico. Abertura de sutura, palatina, sinal clínico que deu certo. Aí eu não quero nem falar de protocolo. É, tá. Ortopedia funcional. Como é que a ortopedia funcional vai querer descruzar? Ela tende a expandir o arco, né? Ela tende a expandir. Tem esses escudos transversais, esses escudos laterais, desculpa aí, que afasta a mucosa jugal, e aí a língua vai agindo. A língua vai agindo, sabe? Cada vez essa mucosa vai afastando. Eita, não foi muito bem feito, mas ela vai afastando aqui, a língua vai empurrando o dente e vai expandindo a arcada. Mas essa expansão da arcada, ela é dentária, né, velho? Não tem como ser esquelética, não abre sutura. Então, toda vez que você tiver uma maxilar trésica, cara, eu não tenho dúvida que a melhor escolha, a melhor ferramenta é o uso de um disjuntor, de um Ryzen Helios. Ah, Stênio, mas tem umas mordilhas cruzadas funcionais que o paciente morde de lado, né? E aí você bota esses aparelhos funcionais, a mandíbula se reposiciona. A mandíbula se reposiciona. Eu concordo, existe uma mordida cruzada funcional que não é confortável ficar topo a topo. E aí você tem que fazer alguma coisa para expandir a arcada, né? Só que eu tô falando que a mordida cruzada é esquelética, cara. Se é esquelética, é de junção também superior. E aí a mandíbula se reposiciona. Entendeu? Na verdade, então, essa mordida cruzada funcional, que a mandíbula se desloca, ela pode ter a origem na maxila pequena, e a maxila pequena é de junção, mas às vezes eu tenho mordida cruzada funcional de origem dentária superior. A parte superior, a maxila, não é que ela esteja o tamanho diminuído, é que você tem uma mordida cruzada dentária, tem uma atresia dentoalveolar, né? Dentoalveolar, bordoal aumentada, inclinação dos dentes. Isso também pode causar um deslocamento da mandíbula para um certo lado e você tem que expandir dentariamente, dentoalveolar. Aí, se você botar um aparelho ortopédico funcional, vai expandir dentoalveolar? Vai, que a gente acabou de ver. E, claro, tem outros aparelhos dentoalveolares também, que fazem expansão dentária, tá? Mas eu não curto, me dá arrepios, sinto que tá algo errado. Quando eu vejo aqui que tem uma disjunção para ser feita, eu tenho uma maxila trésica. Foi dramático agora. Eu tenho uma maxila trésica. E aí eu vou inclinar dente. Cara, tem que ver, não tem é, suporte ósseo para você inclinar o dente, sabe? O dente vai ficar com curva de Wilson ao contrário. Se tiver que fazer a disjunção maxilar, faça com disjuntor, velho. Eu entendo que esses aparelhos que vão fazer a expansão das arcadas são dentoalveolares, e isso pode ser feito também com aparelho removível ou fixo, só que ativando o parafuso, né, ativando o torno expansor de maneira lenta, não de maneira rápida. Aí, como é de maneira lenta,
Você vai ter efeito dentoalveolar e não vai abrir a sutura. Então, se eu quiser uma expansão lenta, eu vou usar esse aparelho aqui. Se eu quiser uma expansão rápida, ele juntou. E o aparelho ortopédico funcional? Para mim, ele faz uma inclinação dentária, entendeu? Não é abertura da sutura palatina. Então é isso. Começou aí, para mim, quem ganha é a ortopedia mecânica para mordida cruzada esquelética. Para a classe 1, Stênio, cara, é muito parecido com o que eu acabei de falar. Eu estou botando aqui classe 1, quase que eu nem botava classe 1. Teoricamente, se está em classe 1, não tem problema ortopédico. Ah, não, Stênio, eu posso ter uma classe 1 e que eu queira mais espaço para estar encaixado em classe 1, mas eu quero mais espaço. É o que a gente acabou de falar. Se você está achando que tem um apinhamento superior e a maxila está trésica, vamos fazer uma disjunção para conseguir. Vamos fazer uma disjunção para conseguir espaço para os incisivos, né? Mas para fazer isso, normalmente eu tenho que estar com a maxila trésica superior, não está cruzado. Quer dizer, pode estar cruzado, aí seria só a disjunção maxilar. Mas se não tiver cruzado, eu tenho que olhar o arco inferior. Se eu tenho uma maxila trésica, ela está cruzado. Não está cruzado posterior. Por que não está cruzado posterior? Porque teve uma compensação, né? Os dentes inferiores inclinaram para lingual, os molares descidos, os molares permanentes. Aí por isso que não cruzou. Então, superior, vou fazer uma disjunção, pá, superior, o pá foi a disjunção. E inferior, vou fazer uma expansão dentoalveolar lenta, que aí não tem disjunção inferior. Aí você pode usar o aparelho de Schwartz, né? Aquele torninho expansor com ativação lenta. E tem até a opção também de, se quiser isso fixo, um arco igual expansor com torno expansor aqui, ó, o arco de Williams. Agora também eu acho que existe um exagero, sabe? Como é que eu digo? Uma banalização, será que é isso a palavra? Que também, velho, o pessoal faz disjunção sem a maxila estar trésica, entendeu? O palato não está trésico, tá uma mordida cruzada, não veio o apiamento, assim, não, vamos fazer disjunção. Aí eu acho que o pessoal exagera demais nessas disjunções. E uma disjunção exagerada pode repercutir em quê? Você fez uma disjunção e não precisava. Pode repercutir em quê? Pois é, talvez não repercute em nada, né? É, porque você abriu o osso, existe uma teoria de que a musculatura pode querer voltar, mas se abrir o osso, acho que não repercute em nada. Então, por isso que muita gente faz a disjunção também, tá? Porque eu não vejo tanto problema. Agora, tem problema assim, ó. Aí tem problema. Porque tu entendeu que eu falei o seguinte: se não tem mordida cruzada e você quer fazer uma disjunção superior, o certo seria ter uma atresia na maxila superior e ter uma constricção dentoalveolar inferior. Aí você faz a disjunção e faz a expansão lenta aqui. Mas vamos dizer que o cara fez a disjunção superior e não precisava. Não tem um problema esquelético. Vai me acompanhando aí. Então quer dizer que inferior estava normal. Inferior você está com o arco normal. Você não está com o arco dentoalveolar lingualizado. Bordoala normal, tudo normal, certo? E tem um apiamento, tamanho de dente, etc. Discrepância de bordo. Aí, se você fez uma disjunção superior, vai ficar mordida cruzada vestibular, mordida em brode, né? Já que não está cruzado. E aí? Ah, não, então você pega e faz a expansão dentoalveolar inferior, certo? Mas tu entendeu que a arcada inferior está correta, está certa, e quando você inclinar para vestibular, os dentes vão começar a dar torque vestibular de coroa para vestibular. Isso não é legal, isso não é estável. Você só deveria expandir inferior se você percebesse que os molares estivessem lingualizados, entendeu? Bordoala aumentada, inclinação para lingual, entendeu? Aí eu acho que o pessoal falha nisso, falha nisso. Ai, ai, ai. Então,
uma opção legal, o arco lingual expansor, né? O arco expansor dental-velar inferior, arco de Williams. Pô, o negócio aqui é ser bem objetivo, tá? Tô dizendo, é uma discussão bem objetiva, sem falar muita coisa, sem expandir demais, sem ser muito blá blá blá. Classe 3 padrão 3, né? Classe 3 esquelética, padrão 3. Bora conversar sobre isso, ortopedia para esse caso? Bora. Primeiro, tu tem que identificar se é maxila ou mandíbula o problema, ou se é as duas situações, mas tu tem que saber diagnóstico. É um padrão 3 por retrusão maxilar ou prognatismo mandibular? Isso interfere? Interfere no teu prognóstico. Interfere muito no teu prognóstico. Então, vamos pensar aqui que você tem um padrão 3 por uma deficiência maxilar, né? Anteroposterior, uma retrusão maxilar, entendeu? Aí o que é que você vai fazer? Mexer na maxila, né? Você vai tentar, se ela tá para trás, você vai tentar colocar para frente. Óbvio. Cara, é lógico. E eu consigo colocar a maxila para frente? Consegue. A maxila é um osso manipulável. Tem uma origem óssea intramembranosa, não é endocondral. Predominantemente intramembranosa, né? Tem os ossos, né? As suturas ligando, né? E tem muito tecido conjuntivo se o paciente é novo. Então, se o paciente é novo, tecido conjuntivo, o que é que você faz? Puxa esse complexo nasomaxilar para frente, tenta puxar a maxila para frente, e esse osso vai se esticar, o tecido conjuntivo vai se esticar e vai depois formar o osso, mantendo aquela posição da maxila que você desejou, que você conseguiu. Então, a maxila é um osso manipulável. A mandíbula não. A mandíbula é desobediente. Não te obedece, viu? A carga genética da mandíbula, para você alterar, dificílimo ou impossível. Então é isso, cara. Quando você tem que fazer aqui, puxar a maxila para frente, a idade que eu acho como ideal, 5, 6 anos, primeiro período transitório, erupção de incisivos, tá? Já pode pegar o segundo molar descido, primeiro molar permanente, se tiver bem erupcionado, e fazer a tração reversa, puxar a maxila para frente. Tratamento clássico, comprovado cientificamente diversas vezes, várias pesquisas, meta-análise, revisão sistemática. E a idade para mim é 5, 6, 7, 8, 9. Aí você tem que ver também outros pontos depois, mas 9. Será que 9, menina? Pois é, estou fazendo, tem que ver outros pontos. Mas quanto mais cedo, melhor. E esse tecido conjuntivo, né? Ele tá com mais tecido conjuntivo e menos união óssea, entendeu? Menos interdigitação óssea, entendeu? Então, para mim, a idade ideal é 5, 6, 7, por aí. E tanto é que tem a campanha do Júlio Laranja para pegar esses pacientes. Se eles chegarem mais tarde, já complica mais. É isso. E aí fazer a tração reversa. Eu não vou entrar em detalhes da tração reversa, cara. O objetivo aqui é ser bem objetivo. E quando passa dessa idade? Antigamente passou dessa idade, era bronca. Porque, outra vez, esse aparelho, esse tipo de mecânica na ortopedia, né? Ortopedia mecânica, tração reversa na maxila, tem efeito dentário? Tem efeito dentário. Inclusive de 5 a 6, 7, 8, 9 anos de idade, sim, inclusive aí. Mas tem mais efeito esquelético do que efeito dentário. Quando você pega um paciente que já passou um pouco da idade ideal, que seria 10, 11, 12, 13, você, se fizer o mesmo protocolo, vai ser só efeito dentário. Você não vai ter efeito esquelético significante. Entendeu? Como você não quer que tivesse efeito dentário, qual seria o efeito dentário? A arcada superior ir para frente, né? Molar ir para frente, incisivos inclinar para vestibular, molares mesializar. Entendeu? Como você não quer, o que é que você faz? Você ancora.
Você coloca os parafusos no palato, dois parafusos ou quatro parafusos, depende do protocolo que você está usando aí, que auxilia, auxílio, auxilia na disjunção, se você for fazer, né? Normalmente você faz a disjunção, né? Vai conseguir uma disjunção com mais qualidade, mas o parafuso, o mini implant, não está aí para isso. Ele está para impedir que o molar mesialize e que tenha efeito dentoalveolar. Entendeu? Então você coloca dois ou quatro parafusos e consegue, com esse protocolo de usar durante o dia, elástico intermaxilar, o paciente é mais velho, o paciente é mais vaidoso, usar máscara é muito difícil, o paciente usar máscara nessa idade. Quanto mais velho for o paciente, mais difícil vai ser. E aí ele fica usando o elástico diurnamente e noturnamente fica usando as duas coisas, tá? Tem gente que defende que está dizendo que só o elástico intraoral é suficiente. Eu não vi nenhuma pesquisa relacionada a isso, ainda comparando com máscara e sem máscara. No meu, na minha casuística, o paciente que usa máscara noturno, lembrando, né? Noturno, eles falam que acorda mais para frente, assim, sabe? Ele sente que durante a noite parece que acorda mais para frente. Ou seja, ele tem que potencializa, não faz mal. E é só noturno, cara. Entra no quarto lá e usa máscara, entendeu? Ninguém vai saber que tu tá usando máscara. Eu uso normalmente quatro parafusos, porque fica mais de maneira analógica. Eu faço aqui no laboratório local, né? Não tem que ir para certos laboratórios. Se torna mais barato também. E por isso que eu uso esse tipo de protocolo. E eu gosto de colocar os parafusos depois de instalado ele juntou. Tem os guias, os helicoides, eu vou colocar lá. Mas não foi feito um estudo para esse MARP, tá? Assim, um estudo digital. Entendeu? Não foi feito um planejamento digital com MARP. Porque eu estou colocando parafuso para impedir a mesialização dos molares. Eu não estou colocando os parafusos, repetindo outra vez, para fazer disjunção maxilar. Um paciente com 10, 11, 12, 13 anos, tu consegue disjunção sem parafuso nenhum. Aqui o parafuso foi para outros fins. Daí você consegue bons resultados com isso, se o paciente usar, né, os elásticos intraorais. Inclusive, você consegue sobrecorreção, que é importantíssimo na estabilidade do caso. E como contenção, atualmente, depois que você usa o disjuntor, a máscara, passa um período de contenção com o próprio disjuntor, mas eu gosto, depois de tanto tempo, 6 meses, depois do objetivo alcançado, tirar o disjuntor. Higienização, né? Aí quando eu tiro o disjuntor, e não acabou o crescimento, ainda não acabou o surto de crescimento, eu coloco os parafusos por vestibular e ele fica usando um elástico classe 3 aí, de parafuso para parafuso, de mini implante para mini implante. O inferior já estava, né? Eu só coloco esses dois vestibulares aí, tá? Stênio, e se a gente usar só isso aí? E se a gente não usar o disjuntor? Porque esse protocolo é interessante. Tu coloca dois mini implantes superiores, dois inferiores, fica usando a classe 3. Todo mundo sabe que esse protocolo começou com o bump, né? Com as mini placas, né? E tem excelentes resultados. Claro que placa tem mais estabilidade, mas ela é uma parte é mais agressivo e mais caro. Sim, eu não tenho os casos. Toda vez que eu tentei colocar, o mini implante soltou, tá? Foram poucos casos, mas o mini implante não teve estabilidade. Mas se o mini implante ficar com estabilidade secundária, dá certo. E o paciente usar os elásticos, dá certo. Só que a gente está muito acostumado também a fazer disjunção, né? Aí vem nesse questionamento, assim, você acha que disjunção facilita a tração reversa ou não? Lembrando que tem vários trabalhos em que não precisa disjuntar. Mas você tem que ver se tem uma traseia maxila, não tem traseia maxila, porque se tiver traseia maxila, tu tem que disjuntar. Mesmo a maxila vindo para frente, vai ficar cruzado. Então, a gente faz a disjunção. E
Eu estou nessa fase aí de testes, de usando esse protocolo aí para tração reversa na maxila, tá? Quando eu achar que não precisa fazer uma disjunção. Isso é ortopedia mecânica. Ortopedia mecânica. Para ortopedia funcional, o que eu li já, Frankel 3, Bionato 3, SN3, eles são aparelhozinhos para mexer muito com o dente, tá? Se você apertar aqui, o incisivo inferior vai lingualizar. Mas eu não acredito que isso puxa a maxila para frente. Na verdade, quem usa ortopedia funcional é para fazer um reposicionamento mandibular. Mas tem efeito dentário também quando você ativa esses arquivos. E aí eu posso até. Tem uma certa lógica. É que eu não gosto muito do conceito assim, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Esse aqui é o Frankel 3, tem esse arco. Ó, toda vez que você aperta aqui, vai lingualizar em cima inferiores, tá? O progênico também. Eu preciso que tivesse deixado aqui alguma coisa aqui. Mas olha aqui, ó. O SN3. Eu vou ler o que está escrito aqui no artigo, tá? Não é pesquisa, foi um caso clínico. O aparelho usado foi o SN3, que tem a função de mudar a rotação do crescimento mandibular, induzindo assim a mudança de postura maxilomandibular. Os músculos pterygoideu lateral, bigástrico, estílio grosso, ao ser estimulado pelas peças da patologia, refinam os músculos, modulando os ossos e posicionando corretamente os dentes na arcada. Estes músculos são a rédea do ajuste e equilíbrio do sistema de matamento. Nossa, velho. Me desculpa aí, mas eu não consigo acreditar em nada disso. Nada, 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 nada. Para mim, eles inclinam o dente para lingual e jogam o dente superior para vestibular. Aí descruza a mordida. Só que foi através de movimentação dentária, não foi através de ortopedia. Muito lógico, entendeu? Esse aparelho progênico ele tem duas molinhas aqui que jogam para o incisivo para vestibular. Cara, eu não quero fazer ortodontia. Eu quero fazer ortopedia. Então me dá certos calafrios aqui, né? Porque é feito usar um alinhador estético também. Um alinhador estético para descruzar uma mordida cruzada anterior, inclinando incisivo superior para vestibular e inferior para lingual, descruza. Mas resolveu a classe 3? Não, não resolveu a classe 3. Entendeu? Esses aparelhos aqui, para mim, eles são indicados para um paciente que é classe 1, padrão 1, classe 1 dentária, canino descido está em classe 1, molar está em classe 1, incisivo superior verticalizado, incisivos inferiores vestibularizados. Aí tem um cruzamento na mordida. Esse cruzamento é de origem esquelética ou dentária? Dentária. Por que está falando isso? Porque não teve compensação, né? Assim, o incisivo superior está para lingual e o inferior para vestibular. Entendeu? Coloca esse dente inferior na posição mais correta, verticaliza ele, coloca o superior na posição mais correta, vestibulariza ele, descruza a mordida. Compensação dentária de padrão 3 é incisivo inferior para lingual e superior para vestibular, para tentar ajeitar, né, corrigir o problema esquelético, entendeu? Compensar o problema esquelético. Aí quando tu pega e coloca esse incisivo superior mais para vestibular e mais para lingual, o inferior, você está fazendo a compensação dentária do padrão 3. E aí, eu posso considerar um crime, porque você está pegando um período que dá para fazer ortopedia mecânica, ortopedia facial, né? Porque daqui a pouco não vai dar mais.
vai ter o crescimento e você vai perder essa possibilidade. Então, você está perdendo a possibilidade de fazer uma ortopedia mecânica e você está fazendo uma ortopedia funcional que não tem nada de ortopedia, tem inclinação dentária. Entendeu? Ah, Estênio, mas a mandíbula, o único ponto assim que eu posso te dizer assim, isso eu gosto também, é se o aparelho ele faz o tipo um batente anterior e desoclusão posterior, e lá vai ter extrusão, e você gira a mandíbula. Se tiver isso, e eu faço isso também, tá? Mesmo na máscara facial, eu gosto de fazer um levante de mordida para girar a mandíbula para baixo. Entendeu? Girar a mandíbula para baixo. E o fato de você girar a mandíbula para baixo diminui o overjet negativo. Tem um overjet negativo aqui, peraí. Aí isso aqui gira aqui assim, ó, diminui. Entendeu? Facilita puxar a maxila para frente. Então, alguns aparelhos ortopédicos funcionais giram a mandíbula para baixo. Como é que gira? É feito um batente anterior e extrusão posterior. Entendeu? Então, acho legal esse giro da mandíbula para baixo. Só. Mas tem efeito dentário? Tem efeito dentário. E aí você perde de puxar a maxila para frente. Entendeu? Aí eu acho isso errado. A gente tem vários trabalhos comprovando a tração reversa. Cara, e você achar trabalho bom com ortopedia funcional, difícil, viu? Não é fácil não procurar. Eu mesmo achei um ou outro aí. Coisa complicada. Resumindo, eu ainda sou defensor da ortopedia facial, ortopedia mecânica para o padrão 3. Fechou? Opa, bati aqui. Para o padrão 2, para a classe 2 esquelética, o que é que você usa, Sten? Primeiro, maxilomandíbula. Eu tenho que saber, cara. Eu tenho que saber quem é o osso errado, sabe? Quem é que está causando isso? E aí eu vou agir no osso que está, teoricamente, errado. Inclusive, padrão 3, volta, vou voltar aqui, desculpa. Vou para o padrão 3, estende como problema for mandíbula. A gente não tem esse aparelho que segura a mandíbula. Não tem. Então, o que é que você faz? Eu faço o que tem comprovação, que é puxar a maxila para frente. Usar a mentoneira resolve? Cara, a literatura é muito clara dizendo que não consegue segurar a mandíbula. É, Então, o que é que você faz? Eu puxo a maxila para frente. É? Hã? Tu puxa a maxila para frente? Pois é, eu não tenho. Quando eu falo eu não tenho, que eu saiba, a literatura, a ortopedia não tem ainda um aparelho que segura a mandíbula, tá? Eficaz, com eficácia. Então eu puxo a maxila para frente. E aí, velho, será que ele pode ficar um pouquinho biprotuso? Talvez, mas talvez fique bem aceitável, entendeu? Mas o prognóstico é pior, né? O prognóstico é pior, porque eu fiz a tração reversa, a mandíbula continua a crescer, talvez tenha que fazer outra tração reversa, talvez tenha que fazer a tração reversa com 7 normal, talvez tenha que fazer a tração reversa com 11, com 10, usando mini implante, usar aqueles elásticos, depois também, de contenção. Vai ser um tratamento longo, tá? Vai ser um tratamento longo, mas talvez eu consiga tirar ele da cirurgia. É, Talvez em outro caso não, sendo bem franco, né? Depende muito da cooperação do paciente também. E tem gente que defende não fazer ortopedia e fazer cirurgia ortognática no momento adequado. Aí, entre tentar fazer ortopedia e não tentar ir para a cirurgia ortognática, eu sou a favor do tentar. Sem pensando em fins, em lucro, sabe? Fins lucrativos. Sem pensar nisso. Eu fico pensando, vou até especificar, eu fico pensando numa menina, na adolescência, padrão 3 que não fica legal, né? Não fica harmônico, não fica esteticamente agradável.
nem aceitável muitas vezes, e isso gera uma baixa autoestima, depressão, entendeu? Essa parte social é muito complicada. E aí eu fico, é melhor tentar, que você vai conseguindo resultados, tá? Vai melhorando a face dela, mesmo sabendo que pode recidivar, né? Mesmo sabendo que tem que fazer uma terapia aqui com 7, outra com 11, entendeu? Eu tento resgatar essa autoestima do paciente. Beleza, volta aqui para padrão 2. Tinha esquecido disso. Bem, padrão 2, maxilomandíbula, outra vez. Na maioria dos casos, o problema é na mandíbula. E se o problema é na mandíbula, qual seria a lógica do tratamento da ortopedia funcional? Ortopedia funcional é colocar um aparelho que tenha mordida construtiva. Ou seja, colocar um aparelho que o paciente, quando morder, deglutir, ele vai projetar a mandíbula para a posição ideal, até um pouquinho além, né? Para ficar um topo a topo. Ele tem um overjet bem acentuado e vai ficar com topo a topo. Entendeu? E isso seria com a ideia de estimular o crescimento da mandíbula. Estimular o crescimento mandibular. Remodelar o côndilo, a cavidade glenoide, remodelação, reposicionar, sei lá. Veja aí o que é que você acha mais bonitinho. E para isso, tem vários trabalhos falando que o melhor que dá mais estabilidade para passar de classe 2 para classe um é durante o surto do crescimento puberal, o pico de crescimento puberal do paciente. Então, o tratamento vai demorar aí por volta de 8 meses, 10 meses, 12 meses, né? Vai ficar usando esse aparelho. Entendeu? Um aparelho que coloca a mandíbula para frente para tentar esse ganho aí. Então, essa idade do pico de crescimento puberal, normalmente, ela se dá aí por volta. Cara, você tem que pedir vértebras, mão e punho. Mas normalmente ele se dá por volta de 12, 13 anos de idade, né? Menina mais cedo, 11. Entendeu? Beleza. Aí você está nessa fase aí. Eita, ele está no pico. Cara, preciso colocar o aparelho para conseguir o crescimento mandibular. Para avançar a mandíbula. Aí você quer usar aqui aparelho, né? Quer usar aqui aparelho. E tem vários trabalhos também falando assim, ó, se você começar muito precoce, dentição mista, normalmente você vai ter que fazer o tratamento em duas fases, né? Vocês entenderam? Ó? Ele fala o seguinte, ó, é, o tratamento em duas fases, iniciados antes do surto de crescimento, né? Antes da adolescência, dentição mista, não é mais eficaz do que o tratamento em uma única fase na adolescência. Então, toda vez que você começa a tratar, fazer esse protocolo na dentição mista, você normalmente vai ter uma instabilidade. Desculpa, você vai ter uma instabilidade. A classe 2 tende a voltar. Era classe 2, fica classe um. Quando está na dentição permanente jovem, adolescência, deve voltar à classe 2 e você retratar. É instável. Mas pode tratar? Explique aos pais o que eu acabei de falar, né, que tem chance de instabilidade. E se os pais falarem assim para você, mas veja, você tem como amenizar? Porque meu filho está com a questão psicossocial também abalada, está sofrendo bullying, e eu queria resolver isso também. Entendeu? Mesma coisa que eu tinha falado daquela do padrão 3. Aí você fala assim, cara, entendo perfeitamente, pai, mãe. Então a gente pode tratar agora, tá? Nessa fase de dentição mista. Mas vocês entenderam também que quando chegar na dentição permanente, se voltar, você entendeu que pode acontecer, não pode? E retratar? Ah, posso sim. Então pronto, então bora. Bora nessa. Vai amenizar, vai amenizar. Te garanto que se eu usar o aparelho, vai melhorar. E o aparelho, aí vamos por dois pontos. O aparelho, se eu tiver aqui, ó, no pico,
Os autores não falam que é o melhor fase aí. Se eu tiver em uma fase só, né? Se eu tiver o aparelho no pico, que aparelho eu vou usar? Ah, você vai teoricamente usar um Webster, um aparelho fixo, um aparelho que projete a mandíbula, mas não removível. Porque você está com receio, sabe, de perder o período ideal. Ai, se ele não usar nesse um ano aí e acabar o crescimento, entendeu? Acabar o surto. Você pode até usar um Bionato, cara. Se o paciente for cooperador, ele vai ter praticamente a mesma resposta de um APM, se o paciente usar um Bionato, Dream Block. O pessoal que usa o Rebst é porque acha que o paciente não vai colaborar. Aí já vai num tiro certeiro. Se quiser tratar antes, pode tratar antes, né? Com aquela premissa que eu te falei, assim, de uma transparência com os pais, dizendo que não é a melhor época. Tá? Aí tem pai que entende, que espera a melhor época e ele volta, tá? Você fideliza o paciente. E tem o pai que quer resolver mais de maneira imediata, que você vai resolver. E que o aparelho será? Pô, você entendeu? Que é o carro do bullying, né? E o aparelho que você vai usar é um Bionato na dentição mista, Twin Block. O aparelho que você gosta mais aí. Todos têm mesmo, a mesma lógica. É uma propulsão, né? Uma projeção da mandíbula, né? A mordida construtiva. A pergunta agora, velho, é o seguinte. Você acredita que esse aparelho, Bionato, que é um ortopédico removível, ou o APM, que é um aparelho ortopédico fixo, eles realmente conseguem um crescimento mandibular? Entendeu? A pergunta mais polêmica, que eu vejo mais confusão na ortodontia, ortopedia é essa. Você acredita que a ortopedia consegue crescimento mandibular? Bom, isso, cara, isso é quase discussão de religião política, futebol, sabe? Impressionante. Eu fico impressionado. E como o canal é meu, eu posso dar a minha opinião, né? Eu posso. É que eu acho. Velho, eu acho que você até tem um crescimento. Se eu pegar um aparelho funcional nesse período aí de surto-crescimento, né? O APM, eu até consigo um crescimento numérico no tamanho da mandíbula. Aí são duas perguntas. Primeira pergunta. É, clinicamente, esse crescimento ósseo que conseguiu, né, no côndilo, seja onde for, mas que conseguiu, ele é significativo na face do paciente. Crescer a mandíbula 1 milímetro. Nossa, que mandíbula bonita tá agora. Uau! Entendeu? É significância clínica. Tem. Ou essa linha mente-pescoço continua pequena ainda. Tu olha para a face dele e continua padrão 2. Ele continua um perfil convexo. Linha mente-pescoço pequena. É. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, eu quero ver. Você conseguiu ali, né? Um pequeno crescimento mandibular. Mas esse crescimento mandibular se mantém, porque tem gente, tem pesquisas, Profit. Ele fala que a mandíbula cresce menos depois do surto, entendeu? A mandíbula cresce menos. É tipo compensa. Você pegou ali no surto um pouquinho mais de crescimento mandibular, mas depois ela cresce menos e fica tudo igual. Pois é, tu entendeu? Então, cara, a gente não tem esse poder de crescer mandíbula, velho. Não tem. Eu queria, pô. Eu queria crescer mandíbula. Só que a gente não tem esse poder de maneira significativa, sabe? Com significância clínica. Entendeu? A gente não tem. Ainda não. Até no último congresso aí, o Hugo de Klerk lá disse que conseguiu mais do que, né? Conseguiu 5 milímetros, 6 milímetros de crescimento molar. Aí é outra coisa. Aí é outro patamar. Outro patamar se conseguir 5, 6 milímetros. Mas isso está muito embrionário, muito precoce ainda.
Vamos esperar mais para saber como é que é esse protocolo. E esse protocolo, por enquanto, a gente viu lá, é com mini placa. Caro e mais agressivo, e mais né, cirúrgico para colocar as plaquinhas mais agressivo. E aí, Stênio, finalmente, Tá, entendi, mas qual é a tua opinião? Tu não entendeu, não? Oxe, peraí que eu vou... Minha opinião é o seguinte, vai voltar aqui, e dar um resumo. Dentição mista, expliquei aos pais que é melhor esperar. Não, não, bora melhorar agora? Bora. Bionato Twin Block, um desses dois aí, beleza? Beleza. O pai entendeu. Não, vamos esperar. Aí ele vem para mim na dentição permanente jovem, com 12, 13, né? Classe 2, né? 12, 13. O que é que eu faço? Liga aos pais, agora a gente vai tratar no momento certo. É, tu pede mão e punho? Não, não peço mão e punho. Mas tu não quer tratar durante o surto, não? Eu não acredito em crescimento mandibular de maneira significativa, pessoa. Tu não entendeu o que eu vou falar, não? Eu não acredito em crescimento mandibular de maneira significativa, clinicamente falando. Você vai fazer o quê? Eu vou montar o aparelho fixo, alinhar e nivelar, chegar no fio retangular, colocar um aparelho para propulsão mandibular. Hoje eu estou preferindo mais o Twin Force. E é. E o Twin Force vai fazer o quê? Num paciente que tem 12, 13, 14 anos. Vai resolver a classe 2 por compensações dentárias. Que nem um Bionato, que nem o APM Hebster. Eles vão pegar o arco inferior e jogar para frente, vestibularizando esse inferior, e pegar um pouco do arco superior e jogar para trás. É mais o arco inferior para frente. Entendeu? Ele resolve, a classe 2 resolve, mas não é ortopedicamente, cara. É através de ortodontia, compensações ortodônticas. Mas resolve a classe 2, cidadão. Resolve. Vai ficar um caixa bonito, os pacientes gostam, o overjet diminui, o lábio superior fica bem mais harmônico que o lábio inferior, porque você resolveu o overjet. Esse sulcumento labial melhora, a face muda, mas não muda devido ao crescimento mandibular. Muda devido às inclinações dentárias. Entendeu? Você vai ficar com uma fase com um perfil muito mais harmônico, a silhueta. Só que aqui, ó, aqui embaixo, alinhamento do pescoço, não vai crescer. Entendeu? Mas é claro que eu uso. Se vai deixar em classe 1, se vai melhorar, faço paciente, é classe que eu uso. É claro que eu uso. Entendeu? Só que eu não vou usar o APM, o Hebster. O Hebster eu acho muito trabalhoso, cara. Muito trabalhoso. As bandas, já vai para o laboratório, volta, quebra. Eu prefiro alinhar e nivelar e colocar um aparelho propulsor mandibular na fase de trabalho. Seja Twin Force, seja Fossos, seja APM, FLF, seja o que for. Você gosta mais. Resumindo, a gente resolve a classe 2 com ortopedia funcional, só que através de inclinações dentárias, mesialização dentária, distalização dentária superior. E isso, no fim das contas, não é ortopedia. Eu cresci a mandíbula? Não. Resolveu a classe 2? Sim. Como? Dentariamente. Então, isso é uma ortodontia funcional, filho. Isso é uma ortodontia funcional. Você entendeu, filho? Né? E eu faço? Faço. Eu acho que é um bom aparelho. Agora, não é só na adolescência que eu faço isso. Eu faço isso numa fase adulta, 30, 40 anos, entendeu? É, digo mais, até na fase em crescimento, montei o aparelho fixo superior e inferior, até chegar na fase para instalar o propulsor, eu uso elástico classe 2. E muitas vezes o elástico classe 2, o paciente usando bem, resolve a classe 2 também, tá? Foi ortopedia? Não, cara, não foi ortopedia, foi ortodontia. Mas estava tendo crescimento mandibular dele também, e aí chegou, resolveu. Então, às vezes, quando vou botar o aparelho, o APM,
A classe 2 foi resolvida. E na maxila, Sten? Eita, a maxila, se você esperar para tratar com 12 anos de idade, essa maxila, ela vai estar com os ossinhos unidos. Tu tem que lembrar do padrão 3. Lembra que eu falei do padrão 3 que tem tecido conjuntivo lá? Teoricamente, quanto mais tecido conjuntivo, melhor. Quanto menos interdigitação. Então, a ideia de puxar, de segurar a maxila, ela é viável, assim como puxar para frente, segurar também é viável. Tem comprovação disso. Só que para essa maxila ela ficar parada, né? Para inibir o crescimento maxilar, deixar a mandíbula crescer, o paciente com protrusão maxilar, que é bem raro, tá? Assim, a porcentagem de protrusão maxilar é bem menor. É, então, qual a idade para tratar esse paciente? Período intertransitório, sabe? É o paciente que tem 7, 8, 9 anos de idade, entendeu? Você está nessa fase, você coloca um AEB, né? O peribolato permanente já erupcionou, você coloca um AEB e bota uma força ortopédica para segurar a maxila. É, é AEB. Se ele for BRAC, tração baixa. Se ele for mais pradólico, aí você bota mais tração alta. Se ele for meso, tração baixa também. Tração baixa, e tu inclina esse arco externo para baixo para não ter tanta extrusão no molar. E força ortopédica para segurar a maxila, o que é o famoso freio de burro. E a gente sabe também que o paciente já entra detestando esse aparelho, né? Mas você tem que falar, ó, esse é o melhor aparelho, é o melhor aparelho. Opção 1, essa. Ai, meu filho não vai usar isso. Ai, meu filho, Deus me livre, meu filho não vai usar isso. Entendeu? Já tem uma rejeição. Tem alguma opção? Tem alguma opção? O padrão 2 que não vai usar o AEB? Eu dou ao paciente da opção. Mas não é o ideal. Deixei claro, eu ofereço AEB. Qual é essa segunda opção? Eu vou usar um aparelho, deixa eu passar aqui. Eu vou usar um Bionato Dreamwalk. Oi? Pois é, tu sabia que esse aparelho, quando você bota a mandíbula para frente, a mandíbula quer voltar, né? Ela chega a transmitir uma força para a maxila. Não é significativo igual ao AEB. Não é. Mas ela segura um pouquinho, verticaliza o incisivo superior, ela joga a arcada inferior para frente, incisivo inferior vai verticalizar, vai. Ela gira a mandíbula assim, um pouquinho para baixo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, paciente, mesmo com protusão maxilar, que não aceita o uso do AEB, ele braquiomédio-facial, eu posso usar um Bionato. Os aparelhos funcionais em pacientes classe 2 em crescimento parecem inibir o crescimento da maxila sagital, ligeiramente, entendeu? Em comparação com indivíduos não tratados. Os resultados dos estudos referem-se apenas a alterações esqueléticas induzidas na maxila por aparelhos funcionais, a curto prazo. Então, pode ser, ó, de acordo com os resultados, pode-se sugerir que o candidato ideal para o tratamento da ortopedia funcional é um paciente com maloclusão classe 2 e caracterizado por retrusão mandibular e protrusão maxilar. Ou seja, eles dão uma pequena contribuição para segurar a maxila, mas é pequena. Por isso que eu disse que a opção ideal seria o AEB. Ok? Então, eu tenho aqui um overjet bem grande, um paciente que está com incisivos vestibularizados, superior, classe 2 aqui, ó, relação classe 2 aí foi para classe 1, o overjet diminuiu, o incisivo superior verticalizou, o incisivo inferior deu sua vestibularizada, como eu falei que ia dar, tá? Mas ele não quis aceitar a primeira opção, então usou o Bionato. Agora, eu estou preso ao A e B, eu nem vou sugerir uma segunda opção. Não vou sugerir. Vou dizer para ele, ó, o aparelho ideal para você nessa fase, período intertransitório, o paciente que é vertical, velho. Se ele for muito dólico, face longa,
Classe 2. Se eu usar o Bionato, ele fica mais longa. Você entendeu? Se ele tiver incisivo já muito vascularizado, vai ficar vascularizado demais também. Então, para esse caso aqui, paciente que é vertical, classe 2, padrão 2, dólico facial, padrão 2, face longa 2, tu vai usar o splint maxilar para segurar a maxila com tração alta. Entendeu? Tração alta e segurar a maxila. E verticaliza incisivos superiores também, com esse arco aqui de arco de Hall. É massa. Se o paciente usar esse aparelho, é fantástico. Funciona muito bem. E se o paciente tiver mordida aberta, ou se ele for face longa realmente, tu pode até pensar em usar um Twin Block com AEB conectado, que é o aparelho Churro. O aparelho Churro nada mais é do que um AEB, junto com... Eita, eu falei Twin Block, errei. Byte Block. Byte Block com AEB conectado. O Byte Block é para tentar intruir a região posterior, junto com a tração alta, tentar fazer... Não é intruir, sabe? Mas é restringir o crescimento vertical. Aí você pergunta assim, resolve? Ele vai deixar de ser face longa? Ele vai deixar de ser dólico? Não, não vai. Vai resolver a classe 2? Vai. Mas não piora o vertical. É, entendeu? É, é isso. Ele não piora o vertical. Resolve a classe 2 e não piora. Se eu botar um bionato, piora. Cidadão, é isso. É, então vocês viram que eu uso mais ortopedia mecânica do que ortopedia funcional. Ortopedia funcional eu uso para classe 2, padrão 2, deficiência mandibular. E mesmo sabendo que não tem crescimento mandibular, é mais ortodontia, não é isso? Bem, é isso. Vê, isso normalmente você aprendeu na sua especialização. Os ortodontistas, odontopediatra nem sempre, entendeu? Basicamente aqui foi um curso de ortopedia, velho. Eu tive algumas pessoas, duas ou três, estão indo fazer um curso de ortopedia. Aí o pessoal quer muitas vezes aprender ortopedia funcional. Só que eu não vou usar ortopedia funcional nesse curso, entendeu? Aí eu deixo claro, ó, eu vou usar mais ortopedia mecânica. E basicamente, você já sabe tudo que eu falei aqui. Padrão 3, tração reversa. Padrão 2, bionato ou um aparelho propulsor-mandibular. Você sabia disso? Sabia, não? Sabia, cara. É, o que teve mais assim de diferente, eu acho, o pessoal que precisa aprender, é fazer a tração reversa no paciente acima de 10 anos com os mini implantes. Entendeu? De suporte. Aí tu tem que saber disso. Porque isso é uma nova abordagem, né? Uma nova oportunidade de tu resolver o padrão 3. Entendeu? Quem sabe mais para frente eu faço esse curso. Mas não vai ter tanta ortopedia funcional, não. Não concordo em atender um paciente com 2, 3 anos de idade. Quadro, muito precoce. Muito precoce. Não dá para interagir. Não dá para. É muito difícil. Meu Deus do céu. E tem trabalho mostrando. Faça uma tração reversa com 4. Faça uma tração reversa com 6, 7. Não tem muita diferença. Então é melhor fazer uma tração reversa com 6, 7. Entendeu? Acho que é isso. Comentem aí, me digam o que é que vocês acham. Eu não sou cabeça dura. Se alguém quiser assim, me mostrar um trabalho científico que ortopedia funcional é muito melhor em certos pontos, me mostra aí, cara. Eu só acho que tem muito floreamento e que vai melhorar muito a função do paciente. Nossa, vai melhorar demais. Até a própria ortopedia mecânica também floreia muitas vezes, tá? Dizendo que vai melhorar muito a respiração do paciente. Ah, tem que
esperar mais estudos. Mas tem estudos falando que já que não melhora tanto assim também, não, tá? Beleza, isso vai ser outro ponto, eu acho já. Fechou? Curtiu? Manda para um amigo seu aí, vai, que não me conhece. Se você achou dessa aula, ele vai gostar, manda para ele lá. Tá bom? O que mais? Acho que é só isso. Tchau.